Eu gosto de cinema, eu gosto de ver filmes, assim. Então, assim, ou seja, eu estava mergulhando numa coisa que desde criança eu sonhava, não parar de ver filmes. Meu nome é William Nestroza, eu sou graduado em Filosofia, com mestrado em Artes Visuais. A minha trajetória no audiovisual começa com uma oficina em Super 8. Ao final dessa oficina, a minha turma, junto com uma outra turma dessa mesma oficina, a gente resolveu montar um grupo, que a gente chamava de Núcleo, e que posteriormente, como hoje muito mais comumente conhecido, como um coletivo. E durante 3 anos, basicamente, a gente fez filmes em Super 8. A partir daí eu comecei a organizar uma mostra de cinema em Super 8 lá em São Paulo. E a partir daí eu comecei a entrar mesmo no audiovisual, frequentando festivais, organizando festivais, até que eu fui trabalhar numa produtora. E nessa produtora eu trabalhei realizando vídeos institucionais e trabalhando muito com edição. E também realizava um cineclube na Aliança Francesa em São Paulo. E enquanto eu estava nessa produtora, eu fui convidado para fazer parte da equipe de programação do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, organizado pela Associação Cultural Quinofórum. E lá eu fui chamado para coordenar a parte brasileira do festival. E aí nesse festival, que é talvez um dos principais festivais de curtas da América Latina e do mundo, eu coordenei toda a parte Brasil, então assim, cuidava desde o processo de inscrição, coordenava o processo de seleção, fazia parte do comitê de seleção, depois da seleção produzia a mostra, organizava o que tinha que organizar durante o festival, desproduzia, então eu pegava a cadeia inteira do festival. E foram 10 anos aí, foi de 2005 até 2014, o que me permitiu conhecer muito do audiovisual brasileiro, né? Entrar muito conhecer as pessoas, continuei frequentando os festivais, então foi daí que vamos dizer assim, que eu fiz uma outra faculdade, seria de conhecer de fato quem realiza cinema no Brasil, e vi muita gente surgindo, muita gente crescendo, enfim, foi um período muito legal. Então meu início se deu um tanto por aí, assim, né? Desde lá do grupo em Super 8 até coordenar a mostra brasileira do Festival de Curtas da Quinofórum. Mas eu acho que muitas das coisas que eu vivi lá no núcleo de cinema, lá no início, mas foram muito importantes para eu compreender certos mecanismos e certas questões do audiovisual, principalmente quem está fazendo o quê, onde eu encontro as pessoas, o que está valendo em algumas relações do audiovisual, e isso foi muito importante, né? E também lá esse grupo me permitiu frequentar muitos festivais de cinema. Então, frequentando festivais de cinema, tu entende um pouco da lógica, né? Tanto é que quando eu entrei para trabalhar, por um lado eu já era público do festival há muito tempo, mas por outro lado eu já um pouco entendi o que era cada coisa da produção, entendeu? Claro que numa escala que eu não tinha conhecido ainda, mas foi muito fácil pegar. Então esse início lá me ajudou sim, me deu ferramentas, vamos dizer assim, para eu poder chegar lá e estar um tanto mais preparado. Teve um processo que acho que nos 2 primeiros anos do festival teve de adaptação minha, assim, porque quando tu é público, de certa forma, teu envolvimento é muito mais sanguíneo, vamos dizer assim. Tu se envolve com a história, se envolve às vezes com um diretor, uma diretora, que tu se... né? E ali, naquele processo de estar coordenando uma parte do festival e a parte brasileira, isso tinha que estar, não no segundo plano, porque eu também não posso deixar as emoções ir embora, mas assim, seria importante eu entender outras premissas que os filmes estão dando para além do que eu acredito que seja verdade ou não verdade numa obra de cinema, assim. Então isso foi um processo de adaptação bacana, mas o que ajudou nessa adaptação foi ver muito filme. Então assim, eu não me furtava de assistir os curtas. Chegava lá 400, 500 filmes para ver, eu buscava ver quase tudo, porque eu precisava ver. Então quanto mais tu alimenta tuas referências, né, teu escopo de ver filmes, tu começa... Não é uma generosidade, mas tu começa a entender algumas premissas que não necessariamente são as premissas que tu acredita, mas que tu enxerga que são importantes, principalmente para estar numa mostra de cinema, né? Então acho que isso foi um processo bem interessante de lá no início do festival perceber. E aí eu acho que isso me leva para a vida, assim. Eu acho que hoje praticamente eu tenho minhas preferências pessoais, óbvio. Por exemplo, se alguém me pergunta filmes brasileiros que eu acho fantásticos, não enche a palma no meu quesito, assim. Mas assim, se eu for dar uma lista de filme brasileiro, provavelmente chega a 50 aqui, entendeu? Assim, então assim, as minhas exigências não levam o trabalho. No trabalho eu tento entender como que cada obra pode realmente estar
à mercê de uma programação, levantar uma certa discussão, e às vezes são certas questões que o realizador, a realizadora traz que passa muito ao largo do que eu acredito, assim, entendeu? E sim do que pode ser debatido, do que está, né, no cenário de discussões e tal. Eu gosto de cinema, eu gosto de ver filmes, assim. Então, assim, ou seja, eu estava mergulhando numa coisa que desde criança eu sonhava, não parar de ver filmes. Lá atrás, quando eu comecei, a partir das oficinas e tal, comecei a trabalhar na produtora, obviamente eu caminhei para realizar filmes, assim, dirigi 2, 3 curtas ali, né? E claro que tinha intenções ali muito fortes, assim, mas hoje, olhando desde aqui onde eu estou, eu percebo que talvez faltasse um pouco mais de certeza do que eu queria contar, assim, sabe? Assim, talvez eu ainda tivesse entusiasmado com o fato de como fazer filmes, assim, não com isso pode ser algo a mais do que simplesmente fazer, assim. Eu acho que quando um realizador, uma realizadora se propõe a fazer um filme, eu acho que tem premissas para além de simplesmente a técnica ou simplesmente fazer um filme, né? Executar, né? Eu acho que tem uma questão de discurso, tem uma questão de entender como é que a tua obra pode ter uma continuidade, como não pode. E aí, para além disso, se isso continuar caminhando, como é que vai ser a tua relação com o mercado para isso? Eu acho que tem muitas coisas que, obviamente, ali com 20, 21 anos, às vezes é difícil pensar. Então, hoje eu olho que talvez eu não tivesse muita certeza, assim, qual o exato caminho que eu queria, assim, né? E aí, por sorte, a vida me levou para estar no lado de pensar programações, pensar curadorias, e aí me jogou para esse lado que eu acho que hoje eu entendo o meu lugar, assim, que é alguém que pensa, alguém que observa, alguém que acompanha o cenário audiovisual mais próximo de um debate sobre linguagem, sobre perspectivas de discurso e outros caminhos do que exatamente colocar a mão na massa e entregar um filme, né? Então acho que é um pouco esse fazer me levou... Hoje, claro que isso é muito mais claro hoje, assim, na época obviamente não tinha esse discernimento. Mas eu acredito que seja isso. Acho que talvez por isso que tenha durado muito pouco esse meu afã de querer fazer filmes, assim, né? De ser diretor de cinema, sei lá. Quando tu assiste a muitos filmes e acompanha uma produção, eu, nos últimos 25 anos, eu estou praticamente acompanhando a produção brasileira diariamente, assim, né? De curtas-metragens e de longas, assim. Então, assim, talvez lá atrás eu nunca imaginasse que eu estaria tão envolvido com o audiovisual brasileiro, assim. E hoje, inclusive, meu trabalho me leva para televisão, para outras janelas e formatos, não somente cinema. Então, assim, isso com certeza amplia, no modo pessoal, a tua formação humana, assim, porque eu acho que tu começa a absorver melhor o que essas narrativas podem contribuir para um tipo de debate, como essas narrativas podem contribuir para uma perspectiva de mercado, como é que essas narrativas podem contribuir para questionar o próprio mercado e avançar dentro desse mercado, né? Assim, eu acho que tem vários elementos aí que com certeza estar nesse lugar de ver muita coisa, acompanhar muitas pessoas, que é basicamente o que eu faço hoje, e acho que isso é fundamental para a formação e para executar melhor o teu trabalho, né? Então, eu trabalhei no Festival de Curtas da Kinofórum até 2014. Aí saí e fui fazer um mestrado. E enquanto eu estava nesse processo de mestrado, eu recebi um convite da Globo para fazer parte de uma equipe que eles chamam de pesquisadores artísticos, que são pessoas que fazem um mapeamento, um levantamento de gente que está no audiovisual brasileiro nas áreas de direção e roteiro. Então é fazer um levantamento mesmo de pessoas que estão fazendo fora dos muros da Globo, assim. E a partir desse levantamento, iluminar esses nomes conforme a necessidade dentro da Globo, para a composição de equipes, para uma equipe de qualquer programa, né? E aí desde 2016 eu estou nessa função. Então desde 2016 eu estou nesse trabalho de fazer esse levantamento, fazer essa pesquisa contínua, né, de mapeamento de diretores e roteiristas, diretoras e roteiristas que estão no Brasil fazendo audiovisual, né? Desde a pessoa mais iniciante até a pessoa mais consolidada, né? E aí quando surge um pedido lá dentro, a gente ilumina alguns nomes para compor uma equipe. Quando tu está trabalhando num processo de programação, de curadoria, seja de filmes ou seja de pessoas, parece que há sempre esse lugar de ser o grande descobridor das pessoas e ser, pô, olha só quem eu coloquei aqui no festival e que depois daqui explodiu e tal. E aí eu acho que
acho que um ponto importante de realizar essa função é não ter essa perspectiva. Não é essa a função. A função não é catapultar um talento, não é essa. Talvez para isso tenha outras maneiras, outros modos, outras pessoas para fazer isso. Particularmente, eu acredito que o meu processo é identificar características, identificar potências e colocar essas potências ali, assim. A perspectiva não é dali catapultar, né? Assim, então acho que por isso que é difícil entender. Tem muitas pessoas assim, mas se eu falar, por exemplo, da Filmes de Plástico, por exemplo, que hoje é uma produtora que está aí e tal, etc. Assim, eu não me considero, claro que eu considero que pelo Festival de Curta a gente colocou uma força na carreira desses meninos, mas não foi o Festival de Curta, não fui eu, sabe assim, que jogou eles. Eles estão aí por eles mesmos, né? Mas assim, então por isso é meio difícil dizer que eu me orgulho de alguém que está ali e tal, né? Eu fico feliz por muitas pessoas que passaram por exemplo, a Filmes de Plástico, que passaram pela gente e continuaram suas carreiras, entendeu? Eu acho que isso que é mais legal, assim, porque quando a gente vê o cinema brasileiro que sempre passa um perrengue danado, e aí tu percebe que pessoas de alguma forma, tu viu lá no momento inicial, estão dando continuidade, isso é muito bacana, né? Que eles poderiam de repente desaparecer do cenário do cinema, né? Mas não, estão aí com força máxima, né? Então acho que talvez isso seja um sentimento melhor do que sentir orgulho de ter lançado alguém. Eu acho que eu nunca lancei ninguém, não. Acho que nem pretendo, não é esse o objetivo, assim. A última vez que eu estive no Curta Taquari foi em 2012. E aí, desde então, sempre estava com a vontade de retornar ao festival, sempre pensava, mas nunca deu certo e esse ano voltei a estar aqui novamente, assim. E aí uma coisa que eu percebi, que lá atrás, lá nos inícios do Curta Taquari, havia, além da questão de exibir filmes, promover, né, a formação pela exibição de filmes, havia também muito um caráter de formação mais incisivo, com oficinas, palestras, inclusive quando eu vim para dar uma oficina, né? E aí eu vi que nesses anos todos que passaram, isso se ampliou. Ainda continuam os processos de formação dentro do festival, mas hoje quando tu chega aqui, tu vê que para além da exibição de filmes, tu tem ações ligadas ao meio ambiente, ações ligadas às artes visuais, a processos pedagógicos. Então assim, tu vê que o festival vai se ampliando, né? E também fazendo ações em outras cidades, né? Ações não necessariamente repetições do que acontece em Taquaritinga, mas específicas de uma cidade. Eu acho que isso que talvez tenha... Eu estou sentindo que o festival está se adaptando, talvez, principalmente a um novo formato de evento sobre cinema desse século, assim, que não é mais só a exibição de filmes. A exibição de filmes tem que ter, é o núcleo central, mas como a partir dessa exibição de filmes nós podemos caminhar para os outros formatos, outras questões que possam trazer outras ferramentas de arte, de cinema, enfim, e de educação e meio ambiente. Então eu acredito que o Curta Taquari hoje, pelo que eu vi esse ano, eu acho que caminha muito nessa direção, assim. Eu acho que fazer um hipertexto do que ele se propõe para outras camadas de possibilidades, assim.